Olá, pessoal, tudo bom? Sou Marcela Vidal, fonoaudióloga, gerente de audiologia corporativa do Grupo Deimut Brasil. E sou responsável por toda a área audiológica do grupo, do qual temos como uma das marcas a Oticom. Hoje, damos início a um programa diferenciado da Oticom Brasil, com conteúdo diversificado para você, fonoaudiólogo, que tem interesse na área de audiologia. Junto comigo estão presentes a fonoaudióloga Ana Cláudia, gerente de audiologia do canal Oticom Distribuidores, e a fonoaudióloga Joyce Amorim, fonoaudióloga de treinamento e suporte clínico. Gostaria de dar boas-vindas às meninas. Oi, Ana. Oi, Joyce. Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho sobre essa novidade, sobre esse programa e o que o nosso público pode esperar de um conteúdo bem bacana. Olá, Marcela. Oi, Joyce. Boa tarde a todos. Bom, no programa Webinar Oticom, nós vamos publicar uma sequência de videoaulas gravadas com palestrantes convidados. E essas videoaulas, elas serão disponibilizadas pelo canal oticom.com no YouTube, todas as quartas-feiras, às 17 horas, durante os meses de abril, maio e junho. Então, a cada semana teremos um novo tema, com uma fonoaudióloga da equipe de audiologia da Oticom, apresentando o palestrante convidado e o tema a ser ministrado. Olá, Ana. Olá, Marcela. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo do webinar do Oticom é disseminar conhecimento audiológico, apresentando vários assuntos de interesse na área de audiologia, pois acreditamos fortemente no poder da comunicação e também temos o intuito de, em tempos de adversidades, estarmos mais próximos dos nossos amigos, colegas de trabalho e clientes. Queria também aproveitar para dizer que estamos à disposição para quaisquer dúvidas por outros canais, como e-mail, WhatsApp e telefone. Aproveitem o conteúdo. Espero que todos vocês aproveitem muito. Contamos com a presença de todos vocês e que seja um material de extrema valia para todo mundo. Vem com a gente. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Oticom. Hoje nós recebemos a fonoaudióloga Sheila Farias de Paiva. A Sheila é professora de audiologia na Universidade Federal de Sergipe, é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Audição e Equilíbrio, especialista em audiologia pelo CFFA e doutoranda em Psicologia da Saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sheila, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, agora eu vou passar a apresentação para você. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de colaborar com vocês, né? Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. E é sempre uma honra trocar algumas ideias, informações e aprender com vocês, como sempre. Bom, hoje, então, o tema escolhido para a gente conversar foi um tema bem atual, que tem demandado muita informação, até porque são pacientes que têm procurado cada vez mais o nosso consultório, e o tema escolhido foi aspectos psicossociais e pacientes com zumbido. É um tema que eu tenho estudado no meu doutorado, tenho praticado já há 2 anos no atendimento, no acolhimento com os pacientes, e eu resolvi compartilhar um pouquinho dos novos conhecimentos, alguns antigos mais aprofundados atualmente, para a gente conversar um pouquinho dentro de um olhar mais integral, né? Bom, e qual seria, então, a relevância desse tema para a fonoaudiologia? Primeiramente, seria a prática fonoaudiológica, que atualmente tem sido muito utilizada, abordagem biopsicossocial, né? Hoje se fala muito no atendimento centrado no paciente, porém, na nossa prática, realmente, apesar de termos esse discurso, poucas práticas realmente têm se voltado com o olhar centrado no paciente e não na doença que ele, ou na queixa que ele traz quando nos procura. Então, a necessidade de discutir esse tema é de incorporar realmente a ideia de um atendimento mais ampliado. Tá? A segunda motivação seria
aprofundar nesses conhecimentos para tomadas de decisão e condutas clínicas mais adequadas a esse público em específico. Nós estamos tratando de um público que é a pessoa que tem uma queixa de zumbido, e quando ela chega no nosso consultório ou no nosso ambiente de trabalho, isso já é um incômodo instalado. Então, muitas decisões são tomadas hoje com base em diagnóstico audiológico e não necessariamente no paciente. Então, isso também vai ser muito importante para orientar a nossa tomada de decisão na prática clínica. E o terceiro e último motivo se relaciona com o gerenciamento adequado dos casos. Então, a gente acolhe, a gente avalia, propõe tratamentos e muitas vezes o gerenciar esses tratamentos também tem ficado de uma forma um pouco complexa, né, um pouco debilitada devido à limitação do olhar exclusivamente ao zumbido e não necessariamente ao que vem com esse zumbido junto com a queixa que o paciente trouxe. Então, esses seriam os 3 principais motivos que me fizeram compartilhar com vocês esses conhecimentos e, na verdade, são os motivos que me levaram a aprofundar nesse tema, vir procurar mais ajuda no doutorado em psicologia para embasar a minha prática. Bom, primeiramente, eu quero trazer para a nossa reflexão o conceito de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, há um certo tempo, já tem adotado um modelo que a gente chama de modelo biopsicossocial. Esse modelo seria o modelo mais diretamente relacionado com a nossa atual preocupação, que é a qualidade de vida. Nós falamos muito disso no atendimento a pacientes com deficiência auditiva, né? Principalmente os idosos que vêm nos procurar para adaptação de aparelho auditivo, e esse conceito ele se amplia na área de audiologia de uma forma muito ampla mesmo, não tem outra palavra, ele se amplia porque abrange tanto o paciente com deficiência auditiva, o paciente com queixa de tontura e mais especificamente dentro do nosso contexto, o paciente com a queixa de zumbido, que nem sempre vem associado com a perda auditiva, mas na maioria das vezes sim, o que é um duplo problema, vamos dizer assim, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde não mais como ausência de doença. Essa concepção já ficou ultrapassada. O novo modelo, ele propõe que a saúde é um conceito muito mais integral. É um estado completo de bem-estar, seja ele físico, mental e social. Não tem como dissociar essas áreas dentro desse modelo. Então, não é mais a ausência de uma afecção, a ausência de uma enfermidade, a ausência de uma patologia que hoje se caracteriza a saúde, e sim o conceito mais integral. Tá? É um bem-estar em todos esses sentidos. Então, se alguma dessas áreas está afetada, eu posso não me sentir saudável. Daí, esse modelo também se propõe a centralizar o foco do tratamento, o foco da atenção, mais especificamente falando, mudando um pouquinho o nosso vocabulário, centrada no paciente como um preditor de saúde, e não mais ao zumbido dele, a deficiência auditiva dele, a tontura dele, e sim nele enquanto paciente. Isso muda muito o olhar na nossa prática, que atualmente a gente tem falado desse modelo, mas não tem absorvido esses conceitos. A gente tem tratado os aspectos psicossociais como simplesmente responsabilidade de outros profissionais. A gente entra com biopsicossocial, fica com o restante da equipe. E, infelizmente, não é assim que funciona. Compreender todas as áreas, isso facilita com que todos os profissionais de uma equipe possam trabalhar da melhor forma e articulados para o melhor atendimento deste paciente, não mais de um problema que ele nos trouxe. O abandono é o princípio, né, desse princípio de que para cada doença eu tenho uma causa, também é um
dos pontos centrais desse modelo. Nós trazemos muito na nossa formação, muito no nosso modelo bem tecnicista, de procurar diagnósticos e causa. E falando mais especificamente do zumbido, isso acontece muito frequentemente. A gente já olha para o paciente pensando, esse zumbido, ele é auditivo, não é auditivo, ele tem deficiência auditiva, ele não tem. O nosso olhar ainda é muito contaminado do diagnóstico etiológico, né? Principalmente na nossa área. E abandonar esse princípio, esse olhar, essa vinculação imediata de causa e doença, faz parte de rever as nossas práticas dentro desse modelo. O terceiro ponto é também a compreensão de que o ser humano ele é um sistema complexo, ele é um sistema, ele é um indivíduo que não tem ali só a sua orelha ou só aquele problema, né? E sim que a queixa que ele nos traz, ela é muito mais complexa, ela é multidimensional, ela não tem uma origem apenas auditiva, tá? E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Então, a doença hoje em dia, ela não é mais enxergada simplesmente de uma forma unidimensional, e sim multidimensional. Ela pode ter múltiplos fatores, né? Pode existir fator biológico, sim, obviamente, mas esse fator biológico, ele pode não vir isolado, ele pode estar associado ou não a fatores psicológicos e sociais, e muitas vezes exclusivamente psicológicos e exclusivamente sociais, que acabam, como causa secundária, trazendo um comprometimento biológico. E todas essas dimensões, todas essas áreas, elas são igualmente importantes quando nós consideramos a saúde como um fator biopsicossocial e não mais como ausência de uma patologia. Então, isso completa e encerra um pouquinho dessa introdução, desse olhar que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde já há um certo tempo, né? E isso são conceitos que a gente pode encontrar nos materiais publicados pela Organização Mundial da Saúde desde 2014, 2011, na verdade até há mais tempo. Bom, então ainda compreendendo um pouquinho desse modelo biopsicossocial, eu trouxe esse exemplo para vocês de um fluxograma aí, né? Na verdade, nem um fluxograma, é mais uma exemplificação visual. Está baseado no documento de 2006 da Organização Mundial da Saúde. Então, para a gente compreender um pouquinho esses três fatores. Pensando aí, do bio para o social, bio, na verdade, essa marca menor é o indivíduo, né? Então, o que seriam esses fatores biológicos? Seriam os aspectos anatomofisiológicos e bioquímicos que estivessem alterados, que agora, de figura central do nosso trabalho, ele passa a ser um dos três componentes, né? O fator biológico é, sim, qualquer alteração fisiológica ou anatômica que eu possa vir a encontrar a partir dessa queixa que me é trazida. O fator psico seriam os fatores psicológicos, aos quais nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, né? Mas fatores psicológicos estariam mais relacionados a esses aspectos racionais, emotivos, e também estaria mais diretamente ligado às experiências sensoriais, visto que a percepção é uma figura central dessa área. E essas experiências sensoriais, elas estariam diretamente ligadas à história individual de cada paciente, né? E o social seriam os fatores que se relacionam diretamente com o contexto do indivíduo e as interações entre ele e o meio. Seria a relação desse paciente com a família, com a sociedade em geral, trabalho, escola, dependendo, né, da faixa etária, as normas sociais, em que ele está inserido nesse contexto, questões comportamentais, questões relacionadas também a valores e acessibilidade de saúde também, a gente vai discutir um pouquinho. Então, esses três pontos, eles se interrelacionam. E aí, para exemplificar
um pouco mais detalhado, eu trouxe para vocês, para a gente conversar aí, quais seriam as características desses fatores biológicos, né, que antes era a figura central do nosso olhar. E os fatores relacionados ao nosso tema, no caso do zumbido, seria essa condição de saúde de um indivíduo, né? Esse zumbido, ele é unilateral, ele é bilateral, ele tem perda e não tem perda associada, a frequência desse zumbido é grave ou é aguda, o tipo desse zumbido é um zumbido tonal, é um zumbido indefinido, que impactos, que questões estão relacionadas, né, com essas características do meu paciente, isso muda, não muda? É um zumbido só? Ou ele tem mais de um zumbido, que é muito comum, infelizmente eu tenho visto. Se esse paciente ele tem um zumbido de um tipo só, se ele vem associado a algum outro. O tempo de zumbido, né, dessa queixa, esse paciente ele demorou para procurar ajuda, isso já está mais cronificado, ou é um paciente que está se incomodando muito em pouco tempo, o que está relacionado com isso? A gente vai questionar tempo dessa doença e quais as complicações decorrentes dela também, né? Tem alguma doença que está causando, não tem? E qual é o grau de impacto dessa queixa, né? Se for, por exemplo, o zumbido, qual é o impacto, qual a gravidade, qual o grau de incômodo que ele refere? Se for uma deficiência auditiva, qual é a severidade, qual é o grau dessa perda auditiva? Está associada, não está? Então, todos esses itens que eu mencionei seriam características relacionadas aos fatores biológicos. E isso sim define uma condição de saúde. E até o próprio processo de diagnóstico etiológico relacionado aos outros fatores que também compõem o estado de saúde desse paciente. Bom, daí, então, a gente passa para os aspectos psicológicos, que esses aspectos eles estariam mais relacionados com a autopercepção, com a individualidade do paciente. Não exclusivamente, mas muito forte com essa autopercepção. E isso envolveria questões como a existência de estresse, crenças potenciais ou limitantes que esse indivíduo tenha em relação à sua capacidade, coping, que seria a habilidade, né, de enfrentamento, as estratégias, o que ele está disposto, e a autoeficácia também permeando essa dimensão, né? São construtos da psicologia que estão relacionados com a autopercepção, e a gente vai também detalhar um pouquinho mais à frente. Então, esses construtos estariam mais relacionados a questões de pensamentos e emoções desse paciente, desse indivíduo, independente dos fatores biológicos, mas também relacionados a ele. O sistema límbico e somatosensorial, né, já é de conhecimento de todos, a questão das neurociências popularizarem esse conhecimento já é algo bem estabelecido. O sistema límbico, que está muito relacionado com as emoções, e o somatosensorial, que estaria diretamente relacionado com a parte mais musculoesquelética. E aqui dentro desse fator psicológico seria essa sobrecarga, essa somatização do impacto relacionado ao zumbido. Outra questão seria o estresse e os níveis de ansiedade, angústia, e como esse indivíduo percebe esse nível de ansiedade, como isso tem interferido no processo, se existe estresse ou não. A ressignificação do estímulo, como colocar isso dentro de um tratamento. Se tratando de zumbido, é muito comum a gente falar sempre se existe cura, se não existe cura, a presença do zumbido crônico, né? Se esse paciente ele vai conseguir se habituar ou não vai se habituar com determinada terapia sonora, quando é indicado o uso do aparelho auditivo, e essas questões também vão estar diretamente relacionadas com o tratamento. E, por último, aqui,
também o incômodo e a percepção dessa associação negativa. Muitos pacientes chegam achando que o zumbido ele é um sinal de um tumor, ele é algo que, enfim, diversas crenças que a gente vai falar também, mas isso tudo estaria relacionado mais com essa questão da autopercepção do paciente, tá? É uma relação dessa percepção com associações negativas estariam diretamente relacionadas ao comportamento, a fatores comportamentais que estariam sendo decorrentes dos fatores psicológicos. E por último, dentro do fator social, dos aspectos sociais, estão então relacionados diretamente com o desempenho social. E aí nós encontramos alguns pontos muito interessantes que podem servir de suporte, como a família. Nós vamos falar de suporte social, e a família é o núcleo, é o menor núcleo da sociedade, portanto, primeiro e mais importante dentro desse lugar de suporte. Questões culturais, né, do contexto de vida desse paciente, das aceitações, das relações que isso tem com a vida dele, com o desempenho social dele, a sociedade em que ele está inserido, e isso tem uma relação com o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, se ele é um indivíduo inserido na sociedade, se ele é um indivíduo isolado da sociedade, e esse ajustamento social, que seria essa capacidade de lidar com a sociedade, de desempenhar um papel social, e a gente vai falar também um pouquinho mais a fundo. Então, o modelo biopsicossocial, ele se caracteriza dentro dessas 3 dimensões, nesses itens relacionados ao nosso tema de hoje, que é o zumbido. E aí, falando de ajustamento psicossocial, como eu mencionei, quando a gente fala de ajustamento psicossocial, nós estamos nos referindo à capacidade que esse indivíduo tem de lidar com o zumbido dentro do contexto de vida dele, seja um idoso, seja um adulto em atividade laboral, isso está impactando ou não está impactando nesse desempenho social dele, como ele tem lidado a partir do surgimento dessa queixa, desse momento em que ele considera ausência de saúde, o que tem feito e como ele tem utilizado e se ajustado a esse contexto de vida. Então, nós temos 3 variáveis que estão diretamente relacionadas com o ajustamento social, psicossocial. A primeira delas que eu quero destacar é a autopercepção. A autopercepção, ela está relacionada com aspectos comportamentais, afetivos e fisiológicos, e são totalmente interligados. E quando a gente fala de autopercepção, não é o que eu vejo do paciente, é como o paciente se percebe. E o fato dele se perceber, e a gente utiliza alguns protocolos, a gente utiliza algumas escalas para mensurar a autopercepção, não só na área de audiologia, mas em outras áreas da fonoaudiologia, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que uma autopercepção, ela possui aspectos afetivos e fisiológicos que podem alterar como esse indivíduo se percebe. A autopercepção ela pode mudar durante o tratamento. Existem muitas variáveis relacionadas à autopercepção. E a autopercepção de saúde, dentro dessa proposta que a gente traz, ela possui interrelações tanto com o aspecto físico, né, se eu não tenho uma deficiência auditiva, a presença desse zumbido, na mental, que é o que tem acontecido em relação a isso, e a expectativa é como isso vai acontecer, como eu me percebo, será que eu me enxergo com isso para o resto da minha vida ou não? Qual é a minha proatividade diante disso? Eu
quero ou não quero o tratamento. Então, a autopercepção, ela se relaciona com essas 3 dimensões. Exige também uma articulação de habilidades cognitivas, e essas habilidades cognitivas, eu falo de aspectos como de itens, funções como memória, atenção e outras funções cognitivas, porque para eu ter uma autopercepção adequada, eu preciso ter essas habilidades presentes no momento em que eu me avalio. E muitas vezes essas habilidades podem alterar a autopercepção. A consciência de que o pensamento que eu tenho hoje pode gerar um sentimento e diante desse sentimento eu tenho determinado comportamento. E aqui a gente traz muito a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, trabalhando, é muito comum, nós temos diversos estudos relacionando a terapia cognitivo-comportamental com os pacientes de zumbido. Também vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas basicamente seriam nesses 3 eixos: eu ter consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos comportamentos decorrentes desse sentimento. Como eu me percebo nesse momento, né? Em que eu tenho pensamentos negativos ou positivos, quais são os sentimentos que são gerados e o que eu faço com isso. A minha autopercepção está muito relacionada com isso, processo de consciência. E outra, por fim, os protocolos que a gente vai utilizar em relação para avaliar, né, a autopercepção do paciente, que é uma das dimensões que nós vamos avaliar. E aí existem escalas, tanto em relação à depressão e ansiedade, existem os inventários, né? O THI, que é muito utilizado no tratamento de zumbido, é um protocolo muito validado, que tem a intenção de fazer uma avaliação mais ampla, biopsicossocial, validado já atualmente, muito utilizado exatamente para poder trazer para nós, que somos fonoaudiólogos, qual é o impacto que esse zumbido tem na vida desse paciente. Então, os protocolos e as escalas que avaliam os aspectos psicossociais geralmente estão relacionados com a autopercepção, os inventários e questionários que hoje já existem próprios para isso. Só que aí, deixa eu voltar, desculpa. Só que entram aí, então, mais questões relacionadas dos aspectos psicossociais que dentro da fonoaudiologia nós acabamos abordando de uma forma muito intuitiva e que a psicologia nos traz, colabora com a fonoaudiologia quando a gente para pensar em alguns construtos psicológicos que estão relacionados a esse fator, a autopercepção, a essa dimensão, né? Então, a compreensão de que os fatores físicos, né, e psicológicos são indissociáveis dentro daquela abordagem biopsicossocial, a gente considera que eles são indissociáveis e interdependentes. Um vai interferir no outro. E 2 construtos que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão são os construtos de autoeficácia, de Albert Bandura, e a resiliência, que já é mais conhecida, né? É uma palavra até que já popularizou, nós já absorvemos no nosso vocabulário cotidiano, né? Sermos resilientes, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Brasileiro, por si só, já é resiliente, né? Mas são 2 construtos que eu queria detalhar um pouco mais com vocês, que são originados lá da psicologia. Então, o construto de autoeficácia, ele tem 4 dimensões, sendo essas, né, a intencionalidade, a antecipação, a autorregulação e a reflexão. A resiliência, por sua vez, eles são construtos independentes, mas que se relacionam. A resiliência, ela já tem 3 dimensões, que são a adaptação, a autorregulação, que é comum à autoeficácia, e a autoconfiança. A resiliência, como nós já sabemos, é a capacidade que nós temos de adaptatividade, né, de passar por uma determinada situação
e mantermos algumas questões, apesar de adaptados. E a resiliência, ela já é um construto mais conhecido, e eu vou me ater, então, mais à autoeficácia. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui é que tanto a resiliência quanto a autoeficácia, dentro da teoria cognitiva social, elas têm uma dimensão em comum, que é a autorregulação. E é exatamente neste ponto que nós vamos trabalhar com os pacientes de zumbido. Tá? Então, a autoeficácia, quando a gente fala de intencionalidade, a intencionalidade, ela se refere à ação, à vontade, aos planos que eu tenho para o meu tratamento, à vontade, quando eu venho buscar uma ajuda. Isso já é o princípio de uma autoeficácia, essa mobilização, essa proatividade, que também está comum à resiliência. Outra dimensão, que é a antecipação, é a previsão, é a meta, quando eu estabeleço uma determinada situação em que eu quero, então eu tenho a intenção de procurar ajuda para o meu tratamento de zumbido, e o que eu prevejo? Eu prevejo que existe algum tratamento que eu vou buscar para resolver essa questão. E quando eu antecipo isso, eu já tenho uma predisposição ao tratamento. E isso no paciente é muito importante. A autoeficácia, ela necessita de que essas 4 dimensões estejam articuladas. E aí, a autorregulação. O que seria essa autorregulação? A autorregulação é a capacidade que o indivíduo tem de se autorregular por meio de um monitoramento. Eu tenho atos, eu comparo esses atos, se estão de acordo ou não estão de acordo com as minhas metas, é isso que eu tenho que fazer, não é, eu consegui, eu não consegui, e aí essa capacidade de me autorregular, me autocorrigir, me predispor, né, me autocolocar na situação, me automonitorar é a capacidade de autorregulação. Quando a autorregulação acontece, ela facilita o processo de resiliência, que são as dimensões em comum. Uma pessoa com uma autoeficácia adequada, ela vai passar por um processo de resiliência muito melhor. E a reflexão? A reflexão seria esse subtópico da autoeficácia, seria a capacidade que eu tenho de fazer ajustes. Então, eu tenho a intenção, eu estabeleço uma meta, que é a minha antecipação, o meu objetivo, eu me autorregulo no processo de alcançar ou não alcançar essa meta, e eu paro para refletir que ajustes eu necessito a partir do que eu visualizei na minha autorregulação, o que eu consegui, o que eu não consegui, quais são os ajustes necessários para que eu possa alcançar esse objetivo lá do início, e esse processo articulado a gente denomina de autoeficácia. Então, a autoeficácia de um paciente, ele é um preditor do tratamento. Se eu tenho uma autoeficácia adequada, existem grandes chances de passar por um processo de tratamento de uma forma muito mais adequada, muito mais positiva, muito mais produtiva, independente do resultado. Eu tenho a predisposição do meu paciente, eu tenho um paciente que acredita, que estabelece metas, que ele se ajusta e que ele reflete sobre os pontos positivos, negativos, o que fazer, como fazer, enfim. Né? Acho que deu para entender. E aí, a autoeficácia ela vai facilitar a resiliência exatamente por essa dimensão em comum, que é a questão adaptativa. A autorregulação, ela facilita o processo de resiliência por conta de uma autoeficácia equilibrada. Tá? São dimensões da psicologia que eu estou trazendo mais para a gente refletir e pensar no paciente no momento em que a gente precisa propor um tratamento, precisa avaliar a predisposição desse paciente para um tratamento. E se tratando de paciente com zumbido, existe uma prática muito comum, infelizmente, que é primeiro tentar e depois, se não dá certo, a gente manda para terapia cognitivo-comportamental. E, na verdade, não é bem assim.
A terapia cognitivo-comportamental, ela vai nos auxiliar, ela vai complementar, o psicólogo vai ser o nosso braço direito, tratando exatamente desses construtos que eu já consigo observar no momento em que eu faço o acolhimento do paciente, no momento em que eu faço uma anamnese bem feita, no momento em que eu tenho a escuta do paciente com zumbido, né? Então, esses construtos estarão sendo trabalhados concomitantemente ou até, muitas vezes, anterior à proposição do tratamento. Eu trago isso porque dentro do tratamento para zumbido nós temos vários, né? Dependendo, obviamente, das recomendações, de uma boa avaliação, mas a maior prática, 85% dos casos, são de pacientes que possuem deficiência auditiva associada e muitas vezes essa comorbidade, né, vamos chamar, o fato de ter presente a deficiência auditiva e o zumbido, isso pode potencializar uma questão mais complexa. E essa autoeficácia, às vezes, ela pode estar alterada não pelo zumbido em si, mas por algum outro fator, como a gente falou lá no início, não é apenas um diagnóstico etiológico, né, mas por um outro fator, seja ele social, psicológico, que pode estar afetando essa dimensão, e isso vai impactar diretamente no tratamento que vai ser proposto. E muitas vezes ajustar isso antes de começar um tratamento ou junto com o processo, junto com o tratamento proposto, tem maiores chances de melhores resultados. Bom, em relação ao suporte social, a colaboração que eu trago para vocês é a compreensão de que o suporte social ele tem um papel central na manutenção da saúde do indivíduo. Ele também vai agir como um facilitador no processo de adaptação ou adesão a uma proposta terapêutica. Como? Né? O suporte social ele está relacionado com a importância do desenvolvimento das estratégias de enfrentamento, a necessidade do tratamento, né? Admitir a necessidade de um tratamento, a procura, a disponibilidade de realizar um tratamento. Para isso, nós vamos precisar também de algumas competências psicossociais. Então, uma avaliação bem feita, ela envolve a avaliação do suporte social. E o que seria esse suporte social? Esse suporte social seria a rede de apoio que esse paciente possui. Essa rede de apoio ela é responsável pela proteção desse paciente, pela manutenção do funcionamento global desse indivíduo, muitas vezes até pela realização efetiva desse tratamento. É uma rede de apoio que o paciente tem para poder conseguir desenvolver suas habilidades psicossociais. Ela é caracterizada também pelo apoio decorrente dos laços familiares, como a gente comentou, que é o primeiro núcleo social. Então, o suporte social ele se inicia dentro da família, é o primeiro pilar do suporte social, mas muitas vezes a família nuclear nem sempre tem condições de dar esse suporte, e isso acaba se estendendo para vizinhos, para familiares mais distantes, e ainda assim compõe uma rede de suporte social vinculada diretamente a questões familiares, esse apoio mais primário, imediato. Também se constitui suporte social os amigos e colegas de trabalho, o ambiente de trabalho, ter ou não um trabalho também faz parte do suporte social, porque a partir do momento que eu tenho um trabalho, eu tenho melhores condições de realizar um tratamento ou de aplicar o que eu tenho feito no meu tratamento, ao contrário de quem fica em isolamento, né? E o relacionamento interpessoal, de uma forma mais ampla, geral, constitui aí, então, os três laços, os laços familiares, laborais e interpessoais, que compõem, então, o que a gente chama aí de suporte social. E, para finalizar, a questão
das 3 dimensões, a gente tem a capacidade funcional. Então, nós falamos lá, primeiro, da autopercepção, nós falamos do suporte social e agora a capacidade funcional. E a capacidade funcional, ela se refere à avaliação da função do sujeito, né? A capacidade que ele tem de desempenhar, não na sociedade, isso é lá no suporte social, mas é a capacidade dele enquanto indivíduo, a capacidade funcional. E nesse caso que nós estamos falando, estão relacionados a distúrbios auditivos e centrais, na verdade, não é só exclusivamente auditivo quando a gente vai aprofundar no estudo do zumbido, né? Bom, a capacidade funcional, ela é muito descrita em outro documento da Organização Mundial da Saúde, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Infelizmente, pouco utilizada na nossa profissão atualmente. Há pouco eu fiz uma revisão sistemática, existem pouquíssimos estudos relacionando a CIF com a audiologia, né? Com a fonoaudiologia a gente já tem mais alguns trabalhos, mas ainda considero poucos também. A Classificação Internacional de Funcionalidade, ela é um documento organizado pela Organização Mundial da Saúde, que não vem substituir o CID todo mundo conhece, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela vem agregar, né? Só que ela traz exatamente o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde em relação ao conceito de saúde, que é a visão dos 3 aspectos, o bio, o psicossocial. Vou falar muito disso, porque nosso bate-papo vai girar realmente em cima disso, né, dessa articulação. A CIF, como a gente chama, que é esse documento da Classificação Internacional de Funcionalidade, ela não vai determinar a funcionalidade de uma pessoa pela etiologia. Seria na contramão do que a gente preconiza, que é um olhar mais integral. E sim, ela vai avaliar a capacidade de funcionalidade do indivíduo dentro de um contexto que envolva as relações psicológicas e sociais também. E seria uma outra aula, mas adiantando e resumindo, a CIF ela é um esquema de codificação universal que foi realizada exatamente para ser utilizada mundialmente. A mesma classificação ela já foi traduzida para o português, existem várias versões, quem utiliza muito é o pessoal da fisioterapia e da terapia ocupacional aqui no Brasil, mas tem se estendido, tem se ampliado, porque a intenção é que ela seja um código comum e que sirva exatamente como um processo de avaliação dinâmica. O CID, você pode ter um CID só para a vida inteira, mas a sua classificação funcional, ela pode modificar e também pode variar de um indivíduo para o outro. Eu posso ter uma deficiência auditiva, mas a minha capacidade funcional pode ser diferente de um outro paciente com o mesmo CID, que também tem deficiência auditiva, mas que possui outro desempenho social e psicológico com o mesmo código de doença. Então, é mais uma vez aquela transição de olhar. Eu não tenho mais o olhar centrado no CID, e sim no indivíduo. Então, a CIF ela traz exatamente para a nossa prática um olhar, uma avaliação de capacidade funcional que não está diretamente ligada a uma avaliação auditiva instrumentalizada apenas, mas ela também faz parte desse processo. É importante que a gente considere esses aspectos, mas que eles estejam contextualizados a uma condição de saúde, a acessibilidade, a questões sociais, financeiras, psicológicas, dentro do desempenho que esse indivíduo tem, que eu considero como capacidade funcional. Então, a CIF ela também não vem substituir nenhum protocolo de avaliação. Ela é uma classificação. Ela não avalia. Os instrumentos de avaliação, eles são utilizados como ferramentas
para ajudar o profissional na classificação de funcionalidade, se ele é mais funcional ou menos funcional em relação a ele mesmo, tá? E aí, vale a pena, quem quiser conhecer, no final eu vou deixar meu e-mail. Isso tem sido um grande desafio dentro da fonoaudiologia, esse olhar mais voltado para a funcionalidade, mas isso é muito importante, isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, tem sido discutido de forma muito ampla nos processos de reabilitação, principalmente eu, como reabilitadora nata, né, eu gosto muito da área de reabilitação, isso facilita muito o trabalho e a relação entre diagnóstico e reabilitação dentro da audiologia e a relação da fonoaudiologia com os outros profissionais, que é a intenção da CIF, quando foi criada, é exatamente uma linguagem universal e entre os profissionais também, tá? Bom, outra questão relacionada à capacidade funcional é que a CIF ela possibilita uma compreensão de que a doença pode ser o resultado de uma alteração de funcionalidade, e nem sempre a causa. Antes a gente enxergava o quê? A pessoa tem zumbido porque tem perda auditiva. Né? O nexo causal ali do olhar biomédico, que é necessário, mas não pode ser exclusivo, não pode ser unidimensional. Então, ela traz para a gente o olhar, sim, se existe ou não algo associado, mas lembrando novamente, a compreensão ela é mais ampla. Eu posso ter um indivíduo disfuncional por conta de uma doença, ou eu posso ter uma doença que cause uma disfuncionalidade, e isso tem que estar sendo enxergado de uma forma horizontal e não vertical. Tá? Acho que já pontuei todos esses itens, então vamos adiante. Outro ponto importante de destacar é que a capacidade funcional, quando bem avaliada, permite a visualização da influência que ela tem no contexto em que a pessoa vive. E essa incapacidade pode ser gerada por uma doença também, como a gente falou. Também, não coloquei aqui, mas outra questão importante é que ela pode vir associada a outras questões, não apenas uma patologia. Eu posso ter um indivíduo que tem zumbido, mas eu posso ter um indivíduo, e aí os estudos, né, são interessantes nessa área, e quando a gente fala da relação do zumbido com a ansiedade e a depressão, fica aquela velha história, que é o ovo ou a galinha, né? Mas é o zumbido que causa ansiedade e depressão, ou quem tem depressão e ansiedade tem zumbido, e não necessariamente as duas coisas estão associadas na sua maioria. Mas sim, eu posso ter um indivíduo que, quando eu avalio a capacidade funcional, a CIF tem todas as dimensões, todos os score sets que são avaliados, né? Eu posso ter um indivíduo que ele tem perda auditiva, que ele tem queixa de zumbido, que ele tem queixa de tontura, que ele tenha diabetes, que ele tenha ansiedade e depressão. Então, a relação, ela pode ser multidimensional. O zumbido é um construto multidimensional, complexo e que pode não ter origem em uma única fonte. Quando eu entendo isso e quando eu avalio a capacidade funcional, isso fica muito mais fácil de ser visualizado e traz para a nossa prática clínica um olhar para uma tomada de decisão de uma forma muito mais ampla e efetiva. O impacto da disfunção auditiva no declínio cognitivo também pode ser classificado, categorizado quando eu faço uma avaliação da capacidade funcional, além de uma avaliação audiológica instrumentalizada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho os exames audiológicos básicos e avançados, que me mostram um perfil audiológico, se existe ou se não existe lesão funcional auditiva, eu estou restringindo a questão da audição. Mas um paciente que não possui deficiência auditiva, mas que tem queixa de zumbido sem perda auditiva, hoje é um grande desafio para nós. E quando eu olho esse paciente exclusivamente com diagnóstico audiológico, eu, como fonoaudióloga, fico desafiada
a tratar desse paciente ou eu encaminho ele para outro profissional simplesmente. E não pode ser assim. Quem me disse que não existe alguma relação que não foi diagnosticada naquela bateria de exames, mas que exista um impacto relacionado com a função auditiva, decorrente de uma função auditiva, né? Essa é uma outra aula também. Mas o impacto da existência ou não da deficiência auditiva com declínio cognitivo, ela está muito evidente. Existem muitas evidências hoje da relação do declínio cognitivo com a audição quando a gente fala de protetização. Existem literaturas que fazem essa relação direta com a perda auditiva e a redução da capacidade cognitiva, principalmente relacionada a idosos. Mas, se nós pensarmos da mesma forma, sem a deficiência auditiva, a gente também consegue fazer as mesmas relações. Um paciente que tem queixa de zumbido, ele possui também um impacto que pode trazer um declínio cognitivo. Se a gente pensar que existe uma interligação das funções cognitivas de atenção, memória e outros relacionados, uma pessoa que está extremamente estressada no sentido literal da palavra, ela tem as suas funções cognitivas reduzidas. Então, o nível de atenção dessa pessoa vai estar reduzido, a memória vai estar comprometida, e vai existir também, consequentemente, um declínio cognitivo, seja na função laboral, seja na função educacional, né? Muitos pacientes vão relatar, e a gente tem instrumentos que têm ajudado a mensurar isso, como o próprio THI, né? Então, a disfunção auditiva e o declínio cognitivo, eles estão relacionados não só em casos de perda auditiva no paciente com zumbido, mas na ausência dela também, devido aos altos níveis, né, índices elevados de ansiedade e de depressão e também do estresse, que impactam diretamente nessas funções cognitivas. Então, está tudo interligado, né? Outro aspecto que eu queria trazer, outro ponto interessante, é a relação dessa alteração na percepção nas funções cognitivas, que eu acabei de comentar, né? Isso é muito importante de ser destacado, porque a compreensão de que a percepção ela é mais central, ela não é periférica, né? E que o zumbido nem sempre está na região periférica, facilita quando a gente pensa na relação da depressão, da ansiedade com a queixa do zumbido. E muitas vezes o que é feito na nossa prática é encaminhar o paciente simplesmente para ansiedade e depressão, associando inclusive a questão de que zumbido é psicológico, a questões de alucinações auditivas e muitas outras questões por parte de outros profissionais, obviamente. Mas, nesse caso, o que eu quero trazer é a relação e a indissociação desses aspectos psicológicos, sociais e audiológicos, tá? Considerações finais. Bom, resumindo e pontuando os principais aspectos dessa reflexão, o primeiro é em relação à compreensão da saúde como uma dimensão como multidimensional. Não pode ser exclusivamente audiológico, eu não posso ter um olhar exclusivamente causal do paciente que vem com a queixa de zumbido, porque a saúde ela tem que ser entendida nas diferentes dimensões, como é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Algumas possuem caráter mais objetivo e outras dimensões com caráter mais subjetivo. Lembrando que essas dimensões nós estamos falando das questões psicológicas e sociais, já que estamos tratando de um modelo biopsicossocial. A avaliação, portanto, ela deve ser integrada, a fim de compreender essa vivência individual, particular de cada um dos pacientes que estão sendo avaliados, né? E outra questão é relacionada ao momento. Esse paciente ele pode apresentar diferentes desempenhos em diferentes momentos de avaliação, porque ele pode ser comparado com ele mesmo e pode haver evolução
e impacto de outros aspectos relacionados que não sejam a perda auditiva ou a ausência dela, e sim fatores como suporte social, como a autoeficácia, como o processo de resiliência durante o próprio tratamento. E eu não posso me esquecer disso no momento de avaliar o meu paciente, que o olhar ele tem que ser um olhar integrado. A terceira questão seriam as variáveis psicossociais. Essas variáveis são, sim, né, mais importantes e determinantes. Isso tem relação com a gravidade, com o curso da doença, do que foi previamente avaliado, qual foi o olhar que foi dado para esse paciente, lembrando que nós estamos o tempo todo falando de um olhar mais horizontal e não vertical nem causal. Tá? Essas variáveis elas vão interferir tanto na indicação do tratamento quanto no próprio processo de tratamento. Lembrando que um paciente pode ter a mesma indicação que o outro, pode ter o mesmo audiograma, ele pode ter o mesmo perfil audiológico e ainda assim obter diferente desempenho devido aos outros fatores, que são os fatores psicossociais diretamente associados ao caso dele. Pode haver uma variação de suporte social entre a família, entre um paciente e o outro, pode haver uma variação na dimensão social desse paciente, um paciente que é mais isolado, um paciente que é mais ativo. E quem trabalha com adaptação de aparelho auditivo vê muito isso na prática. Né? Às vezes, o fato de um paciente ser mais resistente ou ter maiores dificuldades num processo de habituação, por exemplo, existem essas outras relações que estão por trás. Um paciente pode ter melhor desempenho devido a um determinado perfil de autoeficácia. Outro paciente pode ser mais resistente, pode ter menor flexibilidade cognitiva, pode aceitar menos a indicação de um determinado tratamento, ou como, por exemplo, o uso de um aparelho, e isso tudo vai variar de um paciente para o outro. Eu não posso ter um padrão de desempenho de habituação, a não ser o do próprio paciente. Eu não posso permitir comparações entre um paciente e outro, e eu não posso fazer comparações entre um paciente e outro se eu tiver em mente esse olhar integrado e individualizado. A adoção do papel de doente não está necessariamente associada com a presença de alteração biológica. O que isso quer dizer? Não necessariamente eu tenho que ter um paciente com uma disfunção auditiva diagnosticada para dizer que ele está doente, né? Que ele tem uma deficiência auditiva, que é uma disfunção auditiva. O fato dele não apresentar perda auditiva não significa ausência de disfunção. Por quê? Porque ele pode ter outro comprometimento que o deixa menos funcional mesmo sem uma perda auditiva, como eu mencionei lá atrás, que é a presença do zumbido. Isso pode ser estendido a uma hiperacusia, aos quadros de misofonia, por exemplo, e que não necessariamente possuem um diagnóstico comprovado. Muitas vezes o paciente não tem esse diagnóstico e ele é disfuncional, e vincula isso ao zumbido, por exemplo, vincula a outras questões, e nós, enquanto fonoaudiólogos, temos que estar preparados para esse olhar mais amplo e não adotar essa postura biomédica, e sim biopsicossocial, que, por sua vez, influencia na maioria dos tratamentos. O que eu quero pontuar para vocês é que os determinantes, os fatores psicossociais, muitas vezes quem estão relacionados com o desempenho em terapia, com o desempenho no uso da prótese auditiva, com o desempenho do paciente, com o desempenho da função auditiva do paciente. Elas estão diretamente relacionadas, mas muitas vezes o maior peso não está no quadro audiológico, e sim no que está associado a ele, nesse processo psicossocial. E por último, os fatores físicos e psicológicos, eles são indissociáveis e interdependentes, como a gente falou aqui durante todo o momento. Além disso, conceber a pessoa como um todo
faz parte da visão atual de intervenção na área de saúde. Nós temos um discurso de intervenção, de avaliação psicossocial, mas às vezes na nossa prática o nosso olhar está tão contaminado por um olhar que a gente acaba dando menos importância a esses fatores e quase exclusivamente ao quadro audiológico, associando isso à indicação de tratamento. E muitas vezes, determinados tratamentos, por mais indicados que sejam, para determinado paciente não vai ser indicado devido a um baixo desempenho nos outros fatores, sejam ele psicológico ou social. Mas eles são indissociáveis, eu não posso ter um olhar unidimensional, isso é o que eu queria deixar para vocês, que o papel do fonoaudiólogo no acolhimento, no tratamento, na avaliação do paciente com zumbido, ele tem que ser um olhar que não faça dissociação entre esses três aspectos e que a gente seja capaz de vislumbrar isso de uma forma a fazer o nosso papel enquanto audiologistas e encaminhar no momento adequado ou até antes de determinadas situações acontecerem para profissionais como os psicólogos, por exemplo, trabalharem paralelamente. Como eu comentei, existe muito a intervenção da terapia cognitivo-comportamental em pacientes com zumbido, mas infelizmente às vezes isso é colocado como um último passo e não o primeiro. E dentro desse olhar, ele tem que acontecer de forma concomitante, é o ideal, para que o paciente seja capaz de resolver questões emocionais e comportamentais durante o processo, para que isso possa otimizar o tratamento audiológico dele. Bom, finalizando efetivamente, como ponto conclusivo, o que eu quero deixar registrado é que a percepção auditiva, e falando percepção num conceito mais amplo, envolvendo funções cognitivas, associação dessas funções cognitivas, a percepção auditiva ela pode estar alterada, na maioria dos casos, com a queixa de zumbido. Esses fatores psicossociais, eles podem comprometer muito o processo de habituação no tratamento fonoaudiológico. Existem muitos pacientes que, por melhores indicações audiológicas, não conseguem realizar o processo de habituação devido ao fato de outros fatores psicossociais estarem associados a isso e não serem levados em conta. Então, no momento de como eu falei lá no início, da pertinência do tema para a nossa prática, esse olhar, a compreensão de todos esses conceitos, de tudo isso que a gente conversou, modifica sim o nosso papel, o nosso monitoramento, gerenciamento dos casos, a partir de um olhar mais integral e a compreensão de que muitas vezes a percepção auditiva ela vai estar alterada, vai haver um declínio cognitivo, e por esse declínio cognitivo, essa alteração nas funções cognitivas, o processo de habituação, que é o nosso objetivo principal enquanto audiologistas, em determinados casos, ele não vai ser alcançado, e às vezes não é culpa do aparelho, às vezes não é culpa do fonoaudiólogo, não é contraindicado o uso de um aparelho auditivo, por exemplo, porém, não houve um olhar mais integrado ou não houve uma intervenção adequada de um terceiro profissional dentro de uma equipe ou mesmo que seja por encaminhamento, e às vezes isso acaba por comprometer o processo de tratamento do paciente com zumbido e ele não se habitua, ele não tem um bom desempenho, mas isso não significa que não foi bem indicado. Então, uma boa indicação, um bom monitoramento passa pela ampliação desse olhar, pela compreensão desse modelo biopsicossocial dentro do tratamento fonoaudiológico. Espero ter colaborado de alguma forma, espero ter contribuído com
a ampliação desses conceitos, com a compreensão de determinados construtos que vêm da psicologia, e eu tentei contextualizar para a nossa prática fonoaudiológica, e no fim, a mensagem que fica é que o tratamento é individualizado e que o paciente não é apenas uma orelha, e que nosso olhar seja prático, levando em conta as 3 dimensões e a importância de estabelecermos juntos com o paciente o melhor tratamento, a melhor indicação, e para que tudo no fim seja para melhora na qualidade de vida, que a qualidade de vida esteja realmente como foco principal, a qualidade de vida dos nossos pacientes, que passa por uma compreensão de um conceito mais amplo de saúde. Estou à disposição de todos, meu e-mail está na tela. Eu tenho me dedicado atualmente a estudar um pouco mais essa intervenção com os pacientes com queixa de zumbido, exatamente por ter essa compreensão, perceber a necessidade de absorvermos isso na nossa prática audiológica, e estou à disposição para compartilhar com quem desejar, seja na área de zumbido, seja em outras áreas da audiologia. Eu me coloco à disposição, podem enviar e-mail, e queria agradecer mais uma vez o convite da Auticom, o convite da Joyce, e dizer que foi uma grande honra, espero realmente ter colaborado com os meus conhecimentos, que nós possamos ter outras possibilidades, e ficar aqui o meu grande abraço, um beijo para todos que assistiram, obrigada por terem se interessado pelo conteúdo. Bom, chegamos ao final de mais um webinar Auticom. Quero agradecer imensamente a Sheila por ter aceitado o nosso convite. Esse conteúdo realmente é muito importante, esse olhar mais integrado, né, ao paciente, a gente olhar ele como um todo e sempre oferecer mais qualidade de vida, que é realmente o nosso objetivo final, né? Então, Sheila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Teremos mais encontros, com certeza. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo também gostaram muito do conteúdo. E esperamos, então, todos no nosso próximo webinar Auticom.